Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas explorações. Hoje a gente vai dar uma mergulhada num texto do evangelista Amarildo Clayton Godoy Brilhante. O título já é assim, bem direto: A Batalha na Mente Humana. E é um título que já entrega o jogo, né? Totalmente. A premissa central é de arrepiar um pouco, se a gente parar para pensar. A de que existe uma guerra invisível, sabe? Sem armas, sem campo de batalha físico. O campo de batalha é a nossa própria mente. E o nosso plano aqui é entender essa tese a fundo, começando lá no Jardim do Éden, que é onde o autor diz que tudo começou, e chegando até hoje. Exato. E já acho importante a gente alinhar uma coisa desde o início. A abordagem do texto não é de autoajuda, nem puramente psicológica, né? É uma perspectiva teológica. Ele tenta mapear como os nossos pensamentos, as crenças que a gente vai absorvendo e as narrativas da cultura moldam a nossa vida. Então, o nosso trabalho aqui é tentar decifrar o que ele chama de guerra espiritual focada na cognição, na nossa mente. Ok, vamos analisar isso então. O autor começa com uma afirmação bem forte, a de que a mente é o principal alvo, o principal fronte de um conflito hoje. Como que isso funciona na prática? Ele não está falando de algo, sei lá, de ficção, certo? Não, longe disso. Ele descreve um combate que é muito sutil. Acontece, por exemplo, quando a verdade vira uma questão de opinião pessoal. Sabe aquela ideia do essa é a sua verdade, eu tenho a minha? Ah, sim. Isso a gente ouve toda hora. Então, para o autor, isso é um sintoma claro, ou quando a dúvida não é mais usada para buscar conhecimento, mas para paralisar a convicção. Ele diz que uma fé que não é pensada, sabe, que não passa por um filtro da razão, é uma fé muito frágil. Qualquer ventinho derruba. E ele dá exemplos mais concretos de como essa batalha aparece no nosso dia a dia. Porque, assim, falar de verdade relativa pode soar um pouco abstrato, né? Sim, ele é bem prático nisso. Ele aponta para o que ele chama de narrativas culturais não examinadas. São aquelas ideias que a gente absorve sem nem perceber e que, com o tempo, viram tipo umas prisões mentais. Um exemplo que ele usa é o mandamento cultural do não julgue. Peraí. Mas não julgar não é um bom conselho. Onde é que está a armadilha nisso, segundo o autor? A armadilha, na visão dele, está no uso que se faz dessa frase. Ele argumenta que ela deixou de ser um chamado à humildade, a não sermos hipócritas, para se tornar uma arma. Uma arma que silencia qualquer tipo de avaliação moral que seja baseada em princípios bíblicos. Vira um tipo de cala-boca, entende? Entendi. Tipo, quem é você para dizer o que é certo ou errado? Exatamente. O resultado é que a nossa capacidade de discernir, de avaliar ideias, de avaliar comportamentos, ela fica anestesiada. Faz sentido a lógica. Não é a frase em si, mas a intenção por trás do uso dela. E ele para por aí ou aponta outras áreas onde isso acontece? Ele vai mais fundo. Argumenta que conceitos que são, assim, a base da nossa sociedade, como amor, liberdade, tolerância, Conceitos super importantes. sim. E ele diz que eles estão sendo sistematicamente redefinidos, esvaziados do seu sentido original, pelo menos dentro da cosmovisão cristã. O texto diz que o amor é promovido, mas separado da verdade. Aí vira só sentimentalismo. A liberdade é defendida, mas sem o peso da responsabilidade. Então vira licença para fazer o que der na telha. E a tolerância? A tolerância, que antes era respeitar quem pensa diferente, passa a ser uma exigência de aplauso, de aceitação incondicional de qualquer ideia. Quer dizer, as palavras são as mesmas, mas o dicionário mudou completamente. E como ele chama essas estruturas de pensamento que a gente acaba adotando sem perceber? Olha, o fascinante é que ele conecta isso com o conceito bíblico. Ele as chama de fortalezas ideológicas. Ele usa uma passagem de 2 Coríntios que fala sobre destruir fortalezas e todo o altivo arrazoado que se levanta contra o conhecimento de Deus, lógicos, mas que na sua essência se opõe à revelação divina. Não é uma oposição com gritos, sabe? É uma erosão silenciosa. Ele faz uma observação que me marcou muito. Não vemos Bíblias sendo queimadas no Brasil, mas vemos mentes sendo esvaziadas. Uau, isso é forte. A ideia de que a gente constrói nossas próprias prisões com ideias que muitas vezes parecem boas por fora. Ok, entendi o cenário atual que ele pinta.
Mas de onde ele tira que isso é uma guerra que vem de milênios? Ele traça uma origem para isso? Sim, e é aqui que a análise deles fica realmente interessante. Para explicar a estratégia de hoje, ele nos leva de volta ao começo de tudo, lá em Gênesis. Ele é categórico. A primeira batalha da história humana não foi física. Não teve soco, não teve espada. Foi uma batalha intelectual. Uma batalha de narrativas. Ou seja, o conflito todo começou com uma conversa. Exatamente. O texto descreve o processo como uma tática de guerra cognitiva, quase um manual de instruções. O primeiro passo foi a dúvida como arma. A serpente, no relato de Gênesis, não chega negando Deus. Não chega gritando, Deus não existe. A abordagem é muito mais sutil. Mais inteligente. Muito. Ela lança uma pergunta na mente de Eva. É assim mesmo que Deus disse? O alvo não era a existência de Deus, era a clareza e a bondade da palavra de Deus. Faz suficiente para criar uma pequena rachadura na confiança. Então a primeira arma usada não foi um poder sobrenatural, mas uma pergunta, uma insinuação. É quase uma tática de desinformação, né? Perfeito, é exatamente isso. E a partir dessa semente de dúvida, o autor descreve uma reação em cadeia, um efeito dominó na mente. Primeiro, a percepção de Eva foi alterada. O texto bíblico diz que, depois da pergunta, ela viu que a árvore era boa para se comer. A percepção mudou. Ela passou a ver com outros olhos. Isso. Segundo, essa nova percepção inflamou o desejo. E por último, o raciocínio foi corrompido pela promessa de que eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal por conta própria. Foi um golpe em 3 etapas: afetar a percepção, despertar o desejo e corromper a razão. E essa ideia de ser como Deus, esse é o ponto central, então. É o conceito-chave que o autor identifica. Ele chama isso de o nascimento da autonomia intelectual. É a crença de que o ser humano não só pode, como deve ser a medida de todas as coisas. A ideia de que nós podemos definir o bem e o mal sem precisar de referência externa. Essa ideia de autonomia intelectual, de nós mesmos definirmos o certo e o errado, isso é praticamente o lema da nossa cultura hoje, não é? O autor está dizendo que a raiz de todo o problema está justamente aí. É exatamente essa a tese dele. E a conclusão que ele tira disso é o pilar de todo o argumento. Ele diz: toda corrupção moral é precedida por uma corrupção cognitiva. Uau! Isso inverte a lógica. Totalmente. A gente geralmente foca na ação errada, no ato final. Mas ele está dizendo que a ação é só o sintoma, a ponta do iceberg. O problema real, a doença, começou muito antes, na maneira de pensar que se rebelou contra o que Deus estabeleceu como verdade. Ok. Essa análise do Éden faz muito sentido como uma história de origem, um arquétipo. Mas como ele conecta essa tática de milênios atrás com o que acontece hoje? Com a ansiedade que a gente sente, com a confusão que a gente vê por aí? Ele argumenta que as táticas são essencialmente as mesmas, só que com uma roupagem nova. Uma das manifestações modernas que ele aponta é a confusão generalizada entre fé e emoção. A ideia de que fé é um sentimento. Se eu sinto a presença de Deus, minha fé está forte. Se eu não sinto nada, minha fé está fraca. Ah, a famosa fé montanha-russa, que sobe e desce com humor, com cansaço. Exatamente essa. O autor diz que isso torna a fé extremamente instável, vulnerável, porque ela deixa de ser ancorada na verdade em algo sólido e passa a depender de experiências subjetivas que mudam o tempo todo. A mente, a razão, a convicção, tudo é deixado de lado em favor da emoção do momento. Faz sentido. E isso leva a outra tática que ele descreve, imagino. Sim, a manipulação do tempo. Ele atribui ao que chama de inimigo 2 estratégias principais para desestabilizar a mente. A primeira é aprisionar as pessoas no passado. Fazê-las remoer culpas, erros, mágoas que, dentro da teologia cristã, já foram perdoadas. É manter a pessoa presa numa identidade antiga. E a segunda?
A segunda é projetar uma ansiedade paralisante sobre o futuro. Fazer a pessoa sofrer por antecipação por coisas que talvez nunca aconteçam. Essa é uma sacada poderosa. Prender a gente na culpa do passado ou na ansiedade do futuro. E qual seria o objetivo disso tudo, segundo o autor? E tem uma frase muito forte para isso. O objetivo é roubar o presente, o único tempo onde Deus age. Se a mente está ocupada, remoendo o passado ou aterrorizada com o futuro, ela está efetivamente neutralizada. Ela não consegue viver o agora, que é onde a vida acontece, onde a fé é exercida. Isso leva àquela ideia da mente fragmentada que ele menciona, a consequência de tudo isso. Exatamente. O resultado final é o que ele chama de a mente fragmentada. É quase uma esquizofrenia espiritual. A pessoa usa um conjunto de valores e a linguagem da fé dentro da igreja, mas de segunda a sábado... No trabalho, na faculdade. Isso. Nas decisões do dia a dia, o sistema operacional que roda na mente dela é o da cultura secular. Os dois não se conversam. É uma fé que fica guardada num compartimento, sabe? E essa fragmentação impede que a pessoa tenha uma visão de mundo coerente. Certo. O cenário que ele descreve é bem sombrio. Fortalezas ideológicas, mente fragmentada. Qual é a saída? Ele propõe que a gente pare de pensar para não cair nessas armadilhas? Tipo, um anti-intelectualismo? Pelo contrário, e essa é talvez a parte mais importante do texto. A resposta que ele apresenta não é fugir do pensamento, mas redimi-lo. A solução não é o anti-intelectualismo, mas a renovação da mente. Ele cita uma passagem de Isaías, onde Deus diz ao povo: "Vinde, pois, e arrazoemos", que pode ser traduzido como "venham, vamos raciocinar juntos". Interessante. A própria divindade chamando para o raciocínio. Exato. Isso mostra que a razão para o autor não é inimiga da fé. É o campo onde a fé se torna forte, robusta. Mas o que significa renovar a mente na prática? É tipo fazer uma lavagem cerebral em si mesmo, só que com conteúdo religioso? Não é um processo passivo. Ele se baseia muito na instrução do apóstolo Paulo em Romanos, que diz: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente". A palavra transformai-vos ali implica uma ação contínua, deliberada. Renovar a mente, na análise do texto, é um trabalho ativo. Envolve identificar as ideias falsas, as fortalezas. Aquelas narrativas culturais que a gente absorve. Isso. Depois, confrontar essas narrativas com o que a Bíblia apresenta como verdade. E, por fim, submeter conscientemente todo o pensamento a essa verdade. Então é como se fosse uma higiene mental diária. Uma espécie de faxina varrendo as ideias que não se alinham com a cosmovisão que a pessoa escolheu seguir. É uma ótima analogia. É um processo de vigilância constante. O autor diz que, sem vigilância mental, o erro se normaliza pela repetição. E é nesse processo que a mente, que era o campo de batalha, se torna algo diferente. Ele usa uma expressão muito bonita. A mente se torna o altar da adoração racional. Essa expressão, altar da adoração racional, é curiosa. A gente geralmente associa altar a algo místico, emocional, e racional ao oposto, ao lógico. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o ato mais profundo de adoração não é só cantar ou sentir uma emoção, mas dedicar o nosso intelecto a Deus. É usar nossa capacidade de pensar, de analisar, de escolher para honrá-lo. É amar a Deus com toda a nossa mente. Isso quebra aquela divisão entre o coração e a cabeça, sabe? E o texto oferece orientações bem práticas para isso, atacando justamente aquelas armadilhas do tempo. Certo. Como ele sugere lidar com as prisões do passado e do futuro? De forma bem direta, usando as próprias escrituras como ferramentas. Para libertar a mente do passado, ele cita Paulo em Filipenses: "Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão". É uma decisão. Uma decisão consciente de não viver no retrovisor. Perfeito. Para a ansiedade com o futuro, ele usa as palavras de Jesus: "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã". É um comando para confiar. E para focar no presente, ele cita Hebreus: "Hoje,
se ouvirdes a sua voz. A ênfase é sempre no hoje. A estratégia divina, segundo o texto, é nos ancorar no presente. Então, se a gente junta todas as peças, o percurso que o autor traça é gigante. Começa com uma pergunta sutil num jardim, argumenta que a solução para isso foi providenciada na cruz e aterriza essa batalha diretamente na nossa cabeça hoje. Exatamente. A conclusão do autor é que, dentro dessa cosmovisão, ter uma mente renovada não é um luxo, não é uma opção para os mais santos. É, nas palavras dele, uma ordem de batalha. É a principal tarefa do cristão no mundo de hoje. Sem isso, a fé se torna frágil e irrelevante. É uma síntese muito poderosa. A gente sai de uma ideia de corrupção cognitiva lá na origem para um chamado urgente para ter uma mente com discernimento hoje. No fundo, é um convite para enxergar a fé não como algo puramente emocional ou um ritual de fim de semana, mas como uma cosmovisão completa. Um sistema operacional que integra pensamento, razão e verdade para interpretar toda a realidade. A fé que pensa, como ele diz, é a fé que permanece. Exato. E tudo isso nos deixa com uma última provocação, baseada numa citação que o próprio autor usa, de Provérbios. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Se a gente aceita a premissa do texto de que a batalha principal acontece na mente e que nossos pensamentos moldam quem somos, a pergunta que fica é: quais são as narrativas, as ideias repetidas, talvez até os rótulos que colocamos em nós mesmos, que estão moldando nosso campo de batalha pessoal neste exato momento, muitas vezes sem a gente nem perceber?